Agradeço o convite que me foi feito para ministrar essa palestra e, sobretudo, para partilhar algumas reflexões sobre um campo que, durante 20 anos, eu pude atuar como professor, mas que a gente nunca deixa de atuar, porque a teologia é algo que está na alma do crente. A fé, quando ela se torna madura, ela necessita da teologia, ela precisa da teologia. Interessante, nesses últimos anos, eu vi, nesses 20, eu tenho de padre, tenho 23, vou fazer 23 anos, eu tenho visto um despertar de interesse pelo estudo da ciência sagrada, também de muitos leigos. E isso é bastante significativo, porque não simplesmente entender a teologia como uma profissão, embora esteja de acordo com o que foi falado anteriormente, mas entender a teologia como uma necessidade de aprofundar a fé. Me deram como título da palestra o ensino da teologia e a formação do teólogo na atualidade. Eu queria começar essa reflexão com uma palavra de alguém que se tornou talvez o maior teólogo do século XX. É a história que vai dizer isso. O nosso Papa Emérito Bento XVI, dando um depoimento daquele jovem estudante de teologia, quando ele começou os seus estudos, ele dizia: quando comecei a estudar teologia, também comecei a me interessar pelos problemas intelectuais, porque eles desvendam o drama da minha vida e, sobretudo, o mistério da verdade. A teologia não é simplesmente algo que surge no coração do crente porque ele está buscando o seu ganha-pão. A teologia surge no coração do crente porque ele entende que, a partir da reflexão da fé, a própria reflexão da fé é uma realidade que tem a ver com o contexto em que ele está inserido, com o mundo em que ele vive e, ao mesmo tempo, com as perguntas fundamentais da sua própria existência. E parece que essa pode ser, ou esse pode ser, o ideal mais legítimo de começar a fazer teologia. Eu pensei nessa reflexão nossa aqui em 3 momentos em que me proponho ponderar com liberdade de quem pensa em voz alta, partilhando algumas ideias que circulam nas minhas meditações pessoais e em conversas com colegas interessados pelo assunto e também com jovens teólogos que nas nossas faculdades estão estudando. Pretendi, com a exposição que farei a seguir, oferecer pontos que podem nos ajudar a pautar algumas necessidades da teologia no seu estudo na contemporaneidade. Então, se vocês me permitem, nossa reflexão terá um primeiro momento introdutório, porque eu sabia que ia enfrentar uma plateia constituída, na sua maior parte, em alunos matriculados no curso de teologia. Então não quero aqui dar grandes saltos metafísicos. Se de repente há alunos aqui, eu sei que há, pelo menos um eu conheço, que está começando a engatinhar na teologia. Então eu me permiti uma primeira abordagem introdutória, onde destaco o grande contexto em que se desenvolve a reflexão teológica. A seguir, vou ressaltar algumas provocações feitas hoje à teologia, praticamente em todas as partes. Não vou particularizar um continente, uma situação, mas de uma maneira ampla.
vou finalizar com um apelo a retornar o nosso olhar para Cristo, que também nessa tarefa de teólogo pode oferecer grandes luzes. Então, comecemos a parte introdutória, em que eu intitulei Recordando o Grande Marco de Desenvolvimento da Teologia Católica. O tema sugerido para a nossa conferência requer, primeiramente, e aqui já vou pedindo desculpas, porque eu tenho um defeito profissional. Eu não gosto de me chamar de teólogo, acho que é muito forte a gente se chamar teólogo. É muito forte. Houve teólogos na história do cristianismo, grandes teólogos na história do cristianismo, mas eu não me chamaria de teólogo, sou um estudante de teologia. Sempre serei um estudante de teologia. Então, esse tema que nos foi proposto requer, primeiramente, que se esclareçam as perspectivas sob as quais nós vamos enfrentar a questão. O termo teólogo e teologia precisam, segundo o meu ponto de vista, ser adjetivados. De outro modo, correm o risco de serem diluídos na equivocidade que os mesmos sugerem no atual contexto pluralista do discurso sobre Deus. Nossa teologia possui um diferencial no meio de todas as outras teologias possíveis. E eu já vou falando isso aqui de início, para que depois, no final, ninguém me jogue pedras, né? Qual é o diferencial da nossa teologia? Nossa teologia é católica. Esse diferencial tem a ver com critérios precisos da elaboração do método teológico, e também determina o ensino da teologia e a formação do teólogo. Não estou aqui menosprezando nenhuma outra teologia, estou simplesmente enquadrando dentro de uma faculdade católica qual é o estilo de teologia que nós fazemos e como é a nossa teologia. Não é indiferente para nós colocarmos aqui essa reflexão como ponto de partida, uma vez que a construção do edifício teológico parte de uma base que já está assentada. Qual é o ponto de partida da nossa reflexão? É a divina revelação. E construir fora dessa base é trabalhar em vão. A gente pode construir um edifício belíssimo, porém, se a base não está bem assentada, lógico que esse edifício, com mais tempo ou com menos tempo, ele vai desmoronar. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é sobre que teologia eu vou falar, que teólogo eu vou falar, teologia católica. Mas isso pode se dar por descontado entre nós aqui? Não, senhor. Isso não se pode dar por descontado. Eu aprendi uma coisa muito boa com o Papa Bento XVI, no moto próprio Porta Fidei. Ele dizia que hoje a gente não pode dar por óbvio que as pessoas tenham os fundamentos da fé. Ele dizia lá na Porta Fidei que hoje há uma preocupação maior com as consequências culturais, políticas e sociais da fé do que propriamente com a fé. E com isso, minha gente, o que acontece? Chega um momento que a gente não sabe por que está fazendo o que está fazendo. Nós só sabemos que estamos fazendo, realizando uma porção de coisas, mas às vezes falta essa noção da base. E por isso eu pedi desculpas do meu defeito profissional, porque eu me dediquei à teologia fundamental, então sempre gosto de ter clara a base de onde nós construímos as coisas. Outro elemento-chave a considerar no ensino da teologia é o sujeito. O sujeito que se debruça sobre a divina revelação para pensar o tema de Deus. Partindo do tema sugerido, teríamos que falar aqui do teólogo propriamente dito e do teólogo em potência, ou seja, do aluno. Porém, em se tratando de uma ciência tão particular como a teologia,
Penso que ambos, tanto o mestre quanto o aluno, deveriam ser enquadrados na dimensão mais ampla do sujeito crente. Quem é o sujeito que faz teologia? Não é um curioso. Também pode haver nas nossas salas de aula um curioso da teologia, e isso também é até bom às vezes, não é? Provoca a discussão, provoca o debate, mas em princípio o teólogo é o crente, porque a teologia brota da experiência da fé e não de outra realidade. Continua válida aquela definição de Anselmo, que eu acho que vai ser insuperável, o passar dos séculos vai mostrar isso, acerca da ciência sagrada. Vocês se lembram como é que Anselmo definia a teologia? Fides querens intellectum. Trata-se a teologia, me permitam, depois a gente vai abrir um espaço para perguntas, para discordar, para debater. Trata-se a teologia, meus caros, de uma fé inquieta. A teologia, para valer, é uma fé inquieta, propriamente característica da teologia cristã, que busca avançar no conhecimento do objeto crido, sobretudo impulsionada pelo amor, que é o único e suficiente movente da investigação e do aprendizado. O que leva uma pessoa a estudar a teologia é a fé que tenta compreender. É a fé que tenta saber. Isso é um impulso natural da consciência que quer entender depois de crer. Ela se sente movida a compreender com mais profundidade, a relacionar a fé com outros conhecimentos que ela possui, a explicar com clareza, com ordem, aquilo que se acredita, a confrontar a fé com as inquietações do ambiente, com as dificuldades que cada época também levanta. Por isso, a teologia tem um sentido muito prático na vida do crente. E eu creio que também por causa disso, a primeira teologia foi realizada por pastores. Os primeiros teólogos foram bispos. Santo Irineu, Santo Agostinho, Santo Atanásio, São Cirilo de Jerusalém, Santo Ambrósio e assim por diante. Essa preocupação pastoral, poderíamos dizer, relativa à fé. Com o passar do tempo e com o enriquecimento dessa atividade teológica, foi se constituindo a necessidade de uma profissionalização do ensino da teologia, chegando a ser um serviço intra-eclesial diferente do magistério, mais ordenado ao magistério, na medida em que faz parte da tarefa de ensinar. Essa função requer certamente a comunhão com o magistério, embora não se confunda com o magistério, mas está ordenado a ele. Especialmente a teologia ministrada em nossas faculdades e institutos, uma vez que se destina, em uma boa parte, à formação e preparação dos ministros da palavra. Por isso se realiza mediante uma missão canônica a teologia que se ensina, não é? Eu, esses dias, recordava a alguém o tema da missio canônica, quando a gente recebe o grau do mestrado. Eu me lembro quando terminei a prova, a banca me disse: fique de pé, faça a profissão de fé. Pronto, né? E a partir dali, então, você pode ensinar a teologia a partir da profissão de fé. Assim, a teologia prega a palavra de Deus para aqueles que depois devem também pregar a palavra de Deus. Por meio do estudo da teologia, dizia o Papa João Paulo II na Pastores da Vobis, o candidato ao presbiterado adere à palavra de Deus, cresce na sua vida espiritual e se dispõe a desempenhar o ministério pastoral. Ou seja, o estudo da teologia no nosso meio também tem uma função importante
para aqueles que estão se preparando para ensinar a teologia, para pregar a palavra de Deus, precisamente pelo fato de que a teologia tem um interesse não só para nós, tem um interesse para todas as pessoas, especialmente aqueles para os quais nós somos enviados. Por isso, na Verbum Domini, Bento XVI sugeria que houvesse uma recíproca colaboração entre pastores, teólogos e exegetas. Não sei até que ponto isso acontece. Num momento como esse até é muito interessante, porque eu venho aqui como pastor, né? Mais do que teólogo, e vocês vão ver pelo cunho da minha preleção aqui, que é que eu estou vindo aqui como pastor, eu não posso encarnar um outro papel. Eu confesso para vocês que depois de bispo, sempre que eu vou falar, eu penso duas vezes, não é? Porque o que um bispo fala tem um peso. Tem um peso. Ah, foi o bispo que falou. Tem o peso do magistério. Então Bento XVI sugeria isso na Verbum Domini, que houvesse essa colaboração mútua entre pastores, teólogos e exegetas, dizendo que tal colaboração vai ajudar a todos a realizarem melhor o próprio trabalho em benefício da igreja inteira. De fato, situar-se no horizonte do trabalho pastoral quer dizer, mesmo para os estudiosos, olhar o texto sagrado na sua natureza de comunicação que o Senhor faz aos homens para a salvação. Com isso, o Papa está nos recordando que a teologia não pode ser feita num sistema simplesmente laboratorial, não é? A academia não pode ser um lugar desvinculado da pastoral, em se tratando da teologia. Pelo contrário, a pastoral enriquece a teologia e a teologia enriquece a pastoral. E para ilustrar um pouco mais isso, que me parece importante quando a gente fala para os senhores, especialmente para aqueles que estão se preparando para o ministério sacerdotal, eu me lembrava de um conselho que João Paulo II deu aos membros da Pontifícia Comissão Bíblica. Ele disse: para desempenharem melhor a tarefa eclesial, esta tarefa eclesial muito importante, os exegetas devem ter a peito permanecer próximos da pregação da palavra de Deus, quer consagrando uma parte do seu tempo a este ministério, quer mantendo relações com aqueles que o exercem e ajudando-os com publicações de exegese pastoral. Assim, eles evitarão se perderem nos meandros de uma investigação científica abstrata que os afastaria do verdadeiro sentido das Escrituras. Com efeito, este sentido não é separável da finalidade dos mesmos, a qual consiste em pôr os crentes em relação pessoal com Deus. Ou seja, a teologia não pode se separar nunca da pastoral. A teologia se alimenta da pastoral, a pastoral se enriquece com a teologia. A teologia, portanto, é parte do anúncio da fé, estuda a palavra viva de Deus e deve tratar essa palavra na sua realidade vital e viva, não como um cadáver que se disseca sobre uma mesa. Por isso, a seguir, eu chamo a atenção, ainda nesse aspecto introdutório que nós estamos, eu chamo a atenção para alguns riscos que o trabalho teológico pode incorrer, que me parece importante para nós aqui ressaltar e insistir com relação a esses riscos. Diria aos professores isso, mas também diria aos alunos. Quantas vezes, dando aula sobre teologia, por exemplo, o mistério de Deus, não há nada mais metafísico na teologia do que o tratado de Deus uno e trino. Quem já passou pela experiência poderia comprovar isso muito bem. Eu me lembro de um professor que eu tive, excelente professor, e os alunos brincavam, porque ele sentava num patamar mais alto,
e os alunos brincavam dizendo: a qualquer hora ele vai levantar voo, né? As reflexões eram tão metafísicas, que nós tínhamos a impressão de que a qualquer momento ele decolava. Às vezes pode parecer para o aluno, até por deficiência do professor, por dificuldade do professor, que aquilo que se fala na teologia, aquilo que se aprofunda na teologia, mesmo essa dimensão metafísica, vamos falar sobre isso daqui a pouco, isso tem a ver com a realidade. Tem a ver com a realidade. Nós precisamos estar muito atentos com uma certa tendência que há no nosso tempo de dicotomizar, de separar a realidade da fé e a realidade das coisas que realmente interessam aos homens. Assim a gente acaba fechando toda a questão da ciência teológica à academia. E isso não ajuda depois na missão da igreja. Então, olhando hoje para a teologia, eu gostaria de chamar a atenção com relação a dois riscos que a ciência teológica pode incorrer, como qualquer outra ciência, por um lado. O primeiro risco seria o risco de um conceitualismo demasiado. É o perigo comum a todos os saberes, porque os conceitos ajudam a pensar a realidade, embora eles mesmos sejam apenas uma representação da realidade. O perigo na teologia é fazer do ensino, isso aqui é um teólogo espanhol que diz, um ofício e técnica de falar de ideias e de temas guiados por um interesse meramente intelectual. Esse é um primeiro risco que a gente precisa ter atenção, de transformar a teologia num ofício e numa técnica de falar de temas e de ideias guiados por um interesse meramente intelectual. É que me lembrava de um fato acontecido com o grande cardeal Swaine. Já ouviram falar do cardeal Swaine? O cardeal Swaine foi um dos grandes protagonistas do Concílio Vaticano II, um cardeal belga. Ele conta que uma vez ele perguntou a um célebre teólogo por que muitos cristãos minimizavam o papel de Maria no plano de Deus. E esse teólogo deu a seguinte resposta. Ele disse: muitos cristãos tendem a fazer do cristianismo uma abstração, um ismo. E os ismos e as abstrações não têm mãe. Então, por isso se minimizava o papel da Mariologia ou de Maria no contexto do plano de Deus, por esse desvincular-se da própria realidade da fé. Aqui o importante, meus queridos, é ter claro o valor instrumental dos conceitos. O ensino da teologia não pode se transformar numa sorte de gnose que dependa de uma iniciação exigente para a utilização de um vocabulário tão rebuscado, tão refinado, que acaba afastando o teólogo da realidade, criando ele próprio a realidade. Então esse é um perigo que a gente precisa prestar bastante atenção na teologia. A teologia não pode incorrer no risco de virar um mero conceitualismo. O documento de Aparecida, depois as diretrizes de formação presbiteral do Brasil, dizem que os estudos teológicos devem também levar o futuro presbítero a perceber claramente as consequências da revelação divina junto à missão da igreja e ao compromisso dos cristãos pela transformação da sociedade. Então quero destacar aqui que na teologia, na formação do teólogo hoje, essa preocupação pastoral deve percorrer todos os tratados teológicos, deve informar todos os tratados teológicos. Não tem outro sentido fazer teologia. A teologia não pode ser simplesmente
uma ciência de mero interesse intelectual. Um outro risco, dentro sempre desses contextos introdutórios, é um risco bastante contemporâneo, que é um outro modo equivocado de fazer a teologia, e infelizmente muito difuso hoje. Eu intitulo esse risco de azedume. É uma palavra pouco teológica essa, não é? Mas vocês vão ver que ela é bastante presente nas nossas aulas de teologia. Alguns teólogos consideram a questão do azedume como um dos problemas característicos da teologia na época atual. Embora menos acentuado nos últimos anos, graças a Deus. Diferentemente do primeiro problema, que é mais formal, aqui esse problema tem a ver com atitudes de fundo dos que ensinam teologia. Entre as causas que se podem destacar, sobressai a questão eclesial e tem a sua relação com a renovação que a Igreja tem procurado realizar nas últimas décadas. Aqui tem um testemunho de um teólogo. Ele diz: a precipitação nas ilusões renovadoras da época pós-conciliar gerou, sem pretender, uma dialética um tanto quanto maniqueia entre o antigo e o mal, o moderno e o bom. Estendeu-se assim um preconceito implícito quanto às formas vigentes e se produziu uma atitude de desconfiança do próprio conceito de tradição e também quanto ao magistério. Contribuíram para este desprestígio o fato que, num processo generalizado de abertura, se assumisse às vezes com demasiada ingenuidade a crítica que poderíamos chamar de externa à Igreja, que se vinha gerando desde o tempo do Iluminismo, insistindo nos aspectos mais obscuros do passado e olhando-os muitas vezes com uma ótica deformada. Isso produzia uma visão especialmente negativa da Igreja. O que é que nos últimos anos nós vimos em muitas salas de aula? Muitos professores entravam ou entram ainda nas salas de aula com uma visão marcadamente crítica a tudo que supõe a autoridade, magistério da Igreja. Acho que todo mundo sabe disso, né? Isso é uma coisa que acontece ainda nos nossos dias, embora com menos frequência, né? Alguns talvez marcados ainda por aquele desejo de que o concílio tivesse feito mais do que realmente pôde fazer, ou devia fazer, ou pretendeu fazer, da Igreja a partir da teologia e não propriamente levando em consideração o magistério da Igreja. É nesse contexto que aparece o fenômeno, que eu imagino que vocês estudaram ou estão estudando, especialmente no curso de Introdução à Teologia, da dissensão. Todo o tema da dissensão, que de alguma forma ampliou aquilo que Baltazar chamava de complexo anti-romano. Se é romano, não quero nem saber, estou fora, não entro, não quero. Roma não sabe o que acontece no Brasil, Roma não sabe o que acontece na África, Roma não sabe. Esse ritornelo a gente ouviu muitas vezes. Um teólogo espanhol, que não foi um teólogo assim, que não tivesse seus problemas com a sua teologia, Ruiz de la Peña, teve algum problema na área da antropologia, teve alguma dificuldade com relação também ao magistério, mas ele era crítico com relação a essa postura. Ele dizia: hoje há uma propensão a desvalorizar aqueles teólogos que não exibem em seu currículo, porque não podem ou porque não querem, as cicatrizes gloriosas de uma briga com seu bispo, ou melhor ainda, com Roma. Então, esses teólogos que não exibem essas cicatrizes geralmente são desvalorizados. Sobra dizer,
dizia Ruiz de la Penha, que tão pitoresco critério valorativo do teólogo constitui um autêntico novum na história da Igreja. Até hoje, nunca se tinha pensado em algo semelhante. Isso é novo. Ele usa ainda a expressão latina, que, para quem estuda um pouquinho da patrística, sabe que esse novum, os padres se referiam ao tema das heresias, não é? Ele dizia, bom, essa novidade que nós temos hoje, qual é o grande problema dessa novidade, minha gente? Não é que a novidade seja um problema, né? O problema é a gente ter essa visão maniqueia de que o que é novo é bom, o que é velho é ruim, né? Mas o grande problema dessa novidade é desconsiderar o valor do magistério. E ao se desconsiderar o valor do magistério, qual é o grande problema que nós enfrentamos? Nós não temos a base para fazer uma autêntica teologia católica. Essa é a grande questão, né? Eu me pergunto se não vem também daí, embora também se explique isso por causa de um certo esvaziamento intelectual generalizado, hoje a dificuldade que nós temos de grandes expoentes na teologia, ou de grandes teólogos, né, que pensam a fé. Bom, com isso eu coloco o marco sobre o qual nós queremos aqui falar de teologia e teologia católica. E concluo essa introdução dizendo que parece que o teólogo, o tipo de teólogo que nós precisamos hoje, é um teólogo que se distingue por ser testemunha. Por ser testemunha da fé. Continua sendo válida aquela observação feita por Paulo VI no Evangelho Anunciandi, que há uma grande benevolência hoje na acolhida das testemunhas. E ao contrário, não há grande acolhida naquilo que se refere aos mestres. Hoje o tempo nosso é mais favorável às testemunhas do que aos mestres. E dizia Paulo, se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Qual é o contexto em que hoje é ensinada a teologia, em que hoje é formado o teólogo? O ensino da teologia, passo para o segundo tema que gostaria de tratar com vocês. O ensino da teologia e a formação do teólogo acontecem dentro de um contexto cultural que é sempre necessário levar em consideração. Há certos elementos que requerem do teólogo hoje uma particular atenção no seu trabalho, para definir de forma clara qual deve ser a posição da teologia no atual clima cultural marcado pela fragmentação dos saberes, por um lado, e por outro lado, por um preconceito oriundo da radical separação entre fé e razão, que pretende excluir a teologia da dignidade de ciência, isso que a colega falava, né? E excluí-la do debate público. A fé tem a ver com as coisas pessoais, subjetivas, é reservada à sacristia, não tem a ver com a vida pública. Então, qual é o papel da teologia hoje? Que desafios a teologia hoje deve enfrentar para poder responder a esse contexto? Por causa da sua razão sacramental, a revelação cristã valoriza a história. A história é feita de circunstâncias e relações. A história é o lugar providencial onde acontece a inculturação da fé, que exige uma assimilação crítica do significado das circunstâncias, das situações, das relações históricas e culturais no horizonte da lógica sacramental. Ou seja, nós precisamos fazer teologia também tendo presente o contexto. Eu chegava aqui e o nosso coordenador, nós conversávamos, fazemos uma brevíssima reflexão sobre o que vocês estão falando aqui nesta semana, e ele levantou um assunto que essa semana também eu conversei com um padre, né? Quer dizer, o nosso mundo mudou tanto, e os nossos currícula
teologia continuam os mesmos. Aí eu pego um currículo de teologia de 20 anos atrás e encontro que esse currículo continua o mesmo. Peraí, mas então tem que mudar a ciência sagrada? Não, não é que tem que mudar. Mas tem certos aspectos da cultura contemporânea que nós precisamos dominá-los de alguma forma para poder pensar Deus no nosso tempo. Qual é o grande desafio da teologia hoje, meus queridos? O grande desafio da teologia hoje, para mim, e acho que para todos vocês, não é? E o Concílio Vaticano II procurou responder isso, e até hoje nós estamos tentando responder a isso, é como falar de Deus no nosso tempo. Como falar Deus para os homens do nosso tempo. Não podemos nos contentar que um grupo de jovens que querem se dedicar a Deus entrem nos nossos cursos de teologia, passem 4 anos fazendo teologia e simplesmente no final do curso recebam diplomas. Eu sou diplomado de teologia, que tem o passaporte para a ordenação, para a profissão perpétua, para sei lá o quê. Não pode ser isso a teologia para nós. Eu fui professor de teologia e fui também reitor de seminário. E confesso para vocês que para mim, uma das grandes inquietações que me vinham ao coração era despertar no jovem que entra na vida de comunidade o gosto pela teologia, porque senão a teologia pode ser isso, simplesmente um diploma no final de um curso que é o passaporte para que o bispo coloque a mão na minha cabeça e assim eu me torne sacerdote. Então, eu acho que isso também é um desafio para as faculdades de teologia, fazer compreender o verdadeiro papel da teologia. Então, as circunstâncias históricas mudaram. Hoje existe, por exemplo, um elemento que não vou tratar assim, mais do que vou falar agora aqui, um elemento que nos chama muito a atenção. Hoje pela manhã fui celebrar a missa no colégio salesiano aqui da Paralela e cheguei lá na mesa do diretor, eu vi uma porção de livros e tinham dois livros que me chamaram muita atenção. Aí eu comecei a conversar com eles sobre os livros, sobre cultura digital, e me recordava que nos últimos anos Bento XVI, que infelizmente levou o estereótipo de quadrado, antiquado, etc., amargou esse infeliz estereótipo, porque não é. É um homem de uma visão lá na frente. Aliás, é isso que caracteriza esses grandes teólogos. Se vocês forem as mensagens, vão lá no site do Vaticano, só de curiosidade, mensagens para o Dia Mundial de Comunicação Social, vocês vão ver que nos últimos anos o tema de Bento XVI foi cultura digital e como a cultura digital influencia na mentalidade dos cristãos. Eu estou aqui falando para vocês, mas já vi que um outro ali está no Facebook, já vi que um outro lá está respondendo um e-mail, já vi que um outro lá está fazendo... Não é que eu vi, mas enfim, isso acontece, não é? Acontece entre nós. Então é lógico, nesse contexto tão globalizado de relações, como hoje falar do tema de Deus, que é um tema essencialmente relacional, o tema de Deus? O mistério de Deus é um mistério de relações. Então, como você hoje pode falar de Deus no atual contexto da cultura digital, no atual contexto do levantamento das minorias, não é? No contexto da fragmentação da própria existência, nesse contexto de uma, como dizia Bauman, de uma sociedade tão liquefeita, tão líquida, onde as coisas valem hoje e amanhã já não valem mais. Então parece que quando a gente entra, não sei, eu aqui estou também exagerando, porque isso provoca, não é? Mas parece que a gente entra dentro de uma sala de teologia e pode-se ter o perigo de se transportar
para 1500 anos atrás, não é? Então aqui congelamos no tempo, porque continuamos falando de teologia, mas não é que nos interessa o que está acontecendo no mundo lá fora, ou o que a Mariologia hoje tem a dizer para o mundo lá fora, o que é escatologia, o que é eclesiologia, e assim por diante. Eu destaco nessa inquietação minha para a teologia 3 pontos que me parecem hoje desafios para a formação do teólogo e a formação dos estudantes de teologia. Um primeiro assunto que eu acho que nós precisamos dedicar uma maior reflexão a ele, desculpem, é um tema recorrente, mas a gente não tem como não falar sobre esse tema, é uma leitura nova do concílio. Uma leitura nova do concílio no seu conteúdo e no seu método. A teologia católica hoje precisa voltar a ler o concílio. No moto próprio Porta Fidei, o Papa Bento XVI sugeria uma leitura guiada por uma justa hermenêutica, para que o concílio se torne cada vez mais uma grande força para a renovação necessária de toda a Igreja. O concílio, meus caros, no atual contexto da formação teológica, precisa ser sempre recolocado nas diretrizes para a formação do presbítero no Brasil. No número 340 se diz o seguinte: as exigências dos estudos teológicos se deduzem de todo o conjunto da reflexão teológica do concílio. De tal reflexão surgem importantes opções de conteúdo e de método que, aplicados à formação, devem levar o candidato ao sacerdócio a possuir uma verdade, uma visão das verdades reveladas por Deus em Jesus Cristo e na experiência de fé da Igreja que seja completa, que seja unitária. Aqui, continua lá dizendo, a dúplice exigência de conhecer todas as verdades cristãs, sem fazer opções arbitrárias e de as conhecer de modo orgânico. O concílio nos coloca algumas opções quanto aos conteúdos que nós precisamos hoje dar uma atenção particular na teologia. Eu destaco alguns conteúdos, destaco aqui 3 conteúdos que hoje a teologia precisa se debruçar mais, de acordo com aquilo que nós vimos no Concílio Vaticano II. O primeiro é a teologia fundamental. E nós, graças a Deus, tivemos no último pontificado um pontífice que fez com a Igreja uma catequese fundamental. Acho que daria um belo tema de tese doutoral fazer um levantamento desse estudo da catequese fundamental que Bento XVI levou adiante na Igreja nos anos de pontificado. A preocupação de Bento XVI qual foi? A palavra de Deus, a tradição, a fé e a credibilidade da Igreja. Esses temas são temas, e vocês veem que o Concílio Vaticano II, embora alguns insistam em dizer, não foi um concílio dogmático. Lógico, não foi um concílio dogmático, como outros, não anatematizou ninguém, não é? Porém, foi um concílio, sim, que teve uma preocupação teológica fundamental em alguns pontos. Primeiro nesse, na Constituição Dei Verbum, a palavra de Deus, a tradição, a fé da Igreja. O segundo grande tema que a teologia hoje precisa se debruçar ainda mais é o tema da eclesiologia. O Vaticano II mudou a maneira de impostar a teologia, a eclesiologia na teologia contemporânea. Nós saímos da compreensão de uma visão limitada da Igreja como sociedade e passamos para uma visão que é uma visão muito de acordo com aquilo que os padres da Igreja tinham sobre a Igreja, uma visão de igreja mistério, igreja sacramento, igreja comunhão e missão.
embora a gente ainda não consiga superar a tentação de compreender a igreja simplesmente como uma sociedade perfeita. Depois, um outro grande tema que a teologia precisa se debruçar, e tem se debruçado, que é o tema da antropologia. O tema da antropologia, e aí a Gaudium et Spes. E todos esses temas, se vocês forem fundos neles, vão ver no Concílio Vaticano II que todos esses temas têm um enfoque de fundo, que é a centralidade do mistério de Cristo. É o mistério de Cristo que nos ilumina sobre a palavra de Deus, sobre a igreja e sobre o homem. Acho que em nível de conteúdo, o Concílio Vaticano II ainda hoje precisa continuar a caminhada da sua reflexão dentro agora de um ambiente mais tranquilo do que aquele imediato pós-concílio, para que a igreja possa falar aos homens de hoje de uma forma significativa, que é o grande intuito, que foi o grande intuito do concílio. Um segundo grande tema, vou falando muito rapidamente porque o tempo vai passando, mas que eu não tenho como não dizer alguma coisa sobre isso, né? Que é toda a questão do pluralismo na teologia. Esse é um tema também espinhoso, né? E é um tema importante. Os anos posteriores ao Concílio Vaticano II foram anos extremamente produtivos para a teologia católica. E surgiram, nesses anos, novas vozes teológicas, provindas de novos contextos culturais, com sugestões de aprofundamento relativos a novos temas que antes não tinham tanta importância, como o tema da paz, o tema da justiça, o tema da ecologia, o tema da libertação, o tema da bioética. Além disso, foram também anos onde se aprofundaram aqueles temas que fizeram parte da renovação do concílio, os estudos bíblicos, litúrgicos, patrísticos, ecumênicos e etc. E é nessa época que surgem, nesse pós-concílio, as chamadas teologias dos genitivos. Estudaram latim? Um pouquinho estudaram, né? Estudaram grego. São as teologias de alguma coisa, as teologias do genitivo, que são as teologias da chamada fragmentação, da dependência, porque são teologias que dependem de algo, que procuram responder a apelos da sociedade atual. Acaba não existindo nenhum aspecto da sociedade moderna que a teologia não se debruce sobre ele. Assim a gente tem a teologia da beleza, a teologia da ecologia, a teologia da mulher, dos negros, dos pobres, da política, da libertação, etc. A pluralidade de teologias reflete, de algum modo, e aqui a Comissão Teológica Internacional, no último documento publicado, nos ajuda, diz que reflete de algum modo a catolicidade da igreja, que se esforça para proclamar o único evangelho às pessoas de toda parte, em todos os tipos de circunstâncias. Tem um valor, né, essa pluralidade das teologias. Mas apesar desses aspectos positivos, não se pode negar também que houve uma fragmentação da teologia e o correspondente desafio de manter a sua verdadeira identidade. A igreja precisa de um discurso comum e, portanto, de uma certa unidade da teologia para comunicar a mensagem de Cristo. Daí a necessidade que a teologia católica tenha alguns elementos que devem se converter em critérios para um pensamento coerente com o Deus que se revelou em Jesus Cristo. Então, aqui a grande questão das teologias do genitivo é que as teologias do genitivo não se tornem teologias absolutas. Que as teologias do genitivo não se percam na fragmentação dos seus temas, esquecendo a grande luz que lhe vem da globalidade do mistério de Deus. Nesse sentido, pode ajudar muito àqueles que estão dando seus primeiros passos na ciência teológica, e eu recomendo vivamente
a leitura atenta do último estudo publicado pela Comissão Teológica Internacional. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter na mão esse texto, que se chama Teologia Hoje, Perspectivas, Princípios e Critérios. Ali, lógico que eu não vou ler todos os critérios, porque não vou cansá-los aqui, mais do que já estão. Essa hora é uma hora meio ingrata, não é? É a hora do demônio do meio-dia, não é? Que nos domina. Mas ali, achei muito interessante, porque depois de cada tema tratado, se procura tirar os aspectos positivos dos avanços da teologia do nosso tempo, mas ao mesmo tempo se procura pautar quais são os critérios. Em vários dicastérios da Cúria Romana, se insistiu que na formação teológica se use o catecismo da Igreja Católica. Eu tenho um amigo padre inteligentíssimo, como raramente encontrei na minha vida alguém tão inteligente, e ele me disse o seguinte: para mim a teologia foi muito fácil, porque eu sabia catecismo. Assim, um homem muito inteligente, brilhante, um grande teólogo. Para mim a teologia foi muito fácil porque eu sabia catecismo. Aí eu diagnostico aí um problema da nossa teologia hoje. Quem começa a fazer teologia com uma base boa de catequese? Vocês sabem que nos seminários, nos propedêuticos da vida, uma das coisas que acrescentaram no currículo dos propedêuticos, dos propedeutas, é o estudo do catecismo da Igreja Católica. E tão insistentemente o catecismo é apresentado pela Igreja hoje que o Papa Ratzinger quis lá o compêndio, né? Foi ele que fez aquele compêndio. Sem essa base não se pode. Então, a pluralidade é preciso entender o seu valor. E um terceiro problema que eu coloco, são problemas aqui mesmo de base, minha gente, é o problema da verdade e o alcance da filosofia. Nós hoje fazemos teologia dentro de um contexto cultural onde já há muito tempo a verdade se tornou algo que nós não sabemos bem o que é. Se a teologia tem a sua base na verdade sobre Deus e consequentemente na verdade sobre o homem, na verdade sobre o mundo, na verdade sobre a história, na verdade sobre a existência, etc., como fazer teologia hoje diante do chamado da chamada ditadura do relativismo? Então aqui o que eu queria simplesmente estimular vocês é dizer que a teologia deve conservar o interesse de sempre pela filosofia. Eu acho que, aqui é particularmente minha postura, minha posição, mas eu acho muito sábia aquela decisão da igreja, pelo menos para os candidatos ao presbiterato, que antes do curso de teologia se faça um curso de filosofia. Não existe teologia sem filosofia, então me permitam dar uma palavra sobre isso. A teologia precisa da filosofia, vocês sabem disso. Primeiramente, por quê? Porque a filosofia proporciona à teologia a linguagem necessária para ela realizar o seu trabalho com precisão. Porque a teologia tem a ver com o modo de expressar a fé. A teologia tem a ver com a linguagem, a teologia tem a ver com a hermenêutica, a teologia tem a ver com a interpretação, a teologia tem a ver com a filosofia. Além disso, é na filosofia que se podem tocar as convicções culturais e as leituras da realidade que questionam a teologia em cada conjuntura histórica concreta. Desse modo, a filosofia é a interlocutora nata da teologia. Se nós não temos uma boa base filosófica, como vamos dialogar com o mundo contemporâneo? Eu acho que hoje, mais do que nunca, a filosofia é importante para a teologia. E uma outra razão que eu posso acrescentar aqui sobre a importância da filosofia
É porque o discurso filosófico supõe uma fonte importante de estímulo e de enriquecimento também para a teologia. A teologia, ao longo dos séculos, ela foi se enriquecendo nesse diálogo com a filosofia. A ausência da filosofia coloca a teologia na situação de orfandade especulativa e a condena a vegetar na indigência conceitual. Isso é muito sério. O que se verifica é que, normalmente, para se fazer uma boa teologia, se requer uma filosofia de qualidade. Assim, quem se ocupa da teologia deve estar vivamente interessado pela filosofia que circula ao seu redor. A necessária relação entre filosofia e teologia pode ser ilustrada num texto de Ratzinger sobre fé e filosofia, onde ele diz: a fé defende a filosofia porque tem necessidade dela. Precisa dela porque tem necessidade do homem que interroga e procura. O que para ela constitui um obstáculo não é o interrogar, não é a pergunta, a grande dificuldade da fé, mas o se fechar, que não deseja mais fazer perguntas e que não considera a verdade como alcançável ou desejável. A fé não destrói a filosofia, mas a defende. Só quando faz isso é que permanece fiel a si mesmo. Me parece que hoje, no atual contexto de fragilidade da verdade, nós precisamos conservar o interesse da teologia pela filosofia. Hoje nós temos esse grande desafio com relação ao conhecimento teológico. Como falar de Deus num contexto de uma cultura onde se nega a possibilidade da verdade. Eu me lembro quando eu entrava nas salas de aula na universidade, ia dar curso de teologia para universitários, curso de letras, no curso de direito, de engenharia. A primeira coisa que os alunos perguntavam é: por que a gente tem que pagar uma matéria de teologia? Seria muito fácil dizer para eles que vocês estão numa universidade católica, não é? Pronto. Mas isso seria quase uma resposta fideísta, não é? Então eu dizia para ele: olha, no final do curso de teologia, vamos ver se a gente conseguiu responder a essa pergunta, não é? Que é normal que um aluno de ciências da computação pergunte: por que eu tenho que estudar teologia? Porque a proposta que uma universidade católica, uma universidade confessional faz, não é? De ensinar a teologia, não é simplesmente, não é de jeito nenhum a proposta de doutrinar ninguém. Eu dizia sempre isso para os alunos: eu não vim aqui para catequizar ninguém, não é? Eu vim aqui para falar de uma ciência que tem o seu lugar no mundo da academia, que não pode perder o seu lugar. É por isso que uma das grandes contribuições que uma faculdade de teologia pode dar dentro de uma universidade é estabelecer no ambiente universitário o diálogo entre razão e fé, e não se enclausurar no seu mundo. Uma faculdade de teologia não pode se fechar simplesmente no seu mundo. Não, aquilo ali é um núcleo de fé que tem que provocar em toda a academia essa reflexão das relações entre fé e razão. E se nós hoje não levarmos isso a sério, a teologia vai perder o seu espaço no mundo acadêmico, por mais, desculpe, sindicatos que a gente faça. Por mais sindicatos que a gente faça. Se esse diálogo, fé e razão, não for aprofundado em nossas universidades, e há muitas possibilidades de se fazer isso, a gente não vai saber por que existe a teologia. Bom, quero terminar essa minha fala aqui, como eu dizia para vocês, vim aqui com alguém que quer pensar em voz alta alguns assuntos que traz no seu coração e partilhar com vocês essas ideias. Mas um último ponto que eu gostaria de destacar nessa nossa reflexão, essa figura do teólogo. Depois de tudo isso que a gente falou, a consequência lógica, que eu pelo menos cheguei, é aquela de pensar no teólogo como educador da fé. Quem é o teólogo?
A tarefa da formação do teólogo, do ponto de vista de alguns conteúdos, tem a ver com a sua missão. A missão do teólogo é aquela de ser detentor de um testemunho. E é na qualidade de testemunha que a igreja considera a sua tarefa uma tarefa importante. Testemunho da fé que pensa, da fé que se aprofunda, da fé que usa os recursos também da filosofia e da cultura para dialogar com os homens. O teólogo, portanto, deve ter como inspiração do seu trabalho teológico, lógico, o rigor científico, não nego isso. Talvez isso a gente hoje não precise insistir tanto, por isso eu não insisti nesse aspecto da teologia aqui, porque eu acho que hoje o que a gente precisa ressaltar no papel do teólogo é o seu papel de testemunha e testemunha da fé. É parte do ministério do teólogo aquele mandato do Senhor: ide e anunciai, ide e pregai o Evangelho. No processo formativo, o teólogo entra com a sua expertise profissional, mas o seu trabalho supera a mera qualificação profissional. Desculpe se eu faço recurso às diretrizes da formação dos presbíteros, mas como aqui há muitos que estão nesse caminho, ali falando do papel do teólogo, diz o seguinte: para a unidade do processo educativo e a integração nele da formação intelectual, é indispensável que os professores sejam autênticos formadores, preocupados com todas as dimensões do processo formativo e não apenas com a formação intelectual. A esse ponto, eu, para finalizar, gostaria de me servir de um ícone bíblico que descreve bem a figura do teólogo educador dentro desse processo de formação, que é o ícone dos discípulos de Emaús. E o misterioso viajante que se aproxima dos dois desanimados. Bruno Forte considera essa imagem como o ícone do educador, de Deus que quer educar a humanidade e educar as testemunhas. É o gesto de quem se aproxima do homem não para derramar alguma coisa sobre ele, embora o teólogo traga todo o seu conhecimento para transmitir, mas aqui no ícone dos discípulos de Emaús há uma outra maneira de educar. Jesus se aproxima daqueles dois e começa, através de perguntas e de fatos da Escritura, dar àquelas pessoas razões de vida e de esperança. Razões de vida e de esperança. O concílio, minha gente, na Gaudium et Spes diz uma coisa muito bonita, e aqui para todos aqueles que vão ser professores de teologia ou vão ser educadores, e todos nós estamos nisso, diz: o futuro do mundo será dos que sabem dar às gerações jovens razões de vida e de esperança. O futuro do mundo será desses. As pessoas que marcam o nosso tempo são essas testemunhas que chamam tanto a atenção, esses ícones do nosso tempo.